pessoal, vamos para mais um bloco. Dessa vez, como a gente já havia confirmado no último bloco, trabalhando com orações subordinadas adverbiais. Lembrando que nossa intenção é trabalhar as conjunções subordinativas. Trabalhamos com conjunções coordenativas, com as orações coordenadas, com alguns detalhes de pontuação nas orações coordenadas. E agora, mesmo processo. Vamos trabalhar com conjunções subordinativas, orações subordinadas adverbiais e detalhes também de pontuação nas orações. Lembrando que as orações da língua portuguesa que trazem valor de sentido são as coordenadas, as subordinadas adverbiais e as orações adjetivas que não trazem conjunção, mas pronome relativo, só trazem para nós dois valores de sentido, explicação e restrição. Mas oração adjetiva eu não vejo agora, eu só vejo lá na parte de pontuação, certo? Oração substantiva não traz valor de sentido, portanto eu não vou trabalhar a oração substantiva agora, né? Eu vou comentar isso mais para frente, tá certo? Por enquanto, nós só estudaremos orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais para trabalhar com as conjunções que trazem valor de significado. Tudo bem? Então, vem para cá. Olha, vou colocar aqui, iniciar novamente. Vou iniciar novamente com conjunções. O que nós estamos estudando é este assunto aqui, o assunto de conjunções. E claro, vou colocar aqui novamente orações e seus valores semânticos. Tiago, o que é valor semântico mesmo? Que eu esqueci. Valor de sentido, certo? São valores de sentido. Beleza. Só que dessa vez nós vamos trabalhar com orações subordinadas adverbiais. Tiago, quantas orações adverbiais existem na língua portuguesa? 9 ao todo. Enquanto as coordenadas só traziam 5 tipos, as subordinadas trazem 9 tipos. Né? Então o que acontece? Venho aqui, olha. Primeiro tipo de oração subordinada adverbial, oração causal. Bom, quais são as conjunções que aparecem aqui? Bom, são muitas. Entre as quais, pois, porque, porquanto, como, que, já que, visto que, uma vez que, e por último, na medida em que. Olha, pessoal, muito cuidado com na medida em que, porque eu já vi muita gente confundindo na medida em que com a medida que. Olha, a medida que é uma locução conjuntiva que traz o valor de proporcionalidade. Locução conjuntiva que traz o valor de proporcionalidade. Diferente de na medida em que traz valor de causa. Cuidado, não existe a expressão na medida que. Não existe na língua portuguesa a expressão na medida que. O que existe é na medida em que indica causa, a mesma coisa em porquê, pois, e a medida que indica proporcionalidade. Muito cuidado, porque eu já vi em uma questão do CESP, uma questão organizada pelo CESP, na medida que. E ele dizia que na medida que indicava causa, poderia ser substituída pela conjunção porque, né, junto sem acento. Errado, porque não existe na medida que. Né? Então, muito cuidado com isso. Bom, primeiro exemplo nosso, letra A. Ele está feliz,
vírgula, porque foi aprovado. Pessoal, por que eu vou marcar essa oração aqui, iniciada pelo porquê, como oração causal e não como uma coordenada explicativa? Porque, olha, só deixando muito claro que essas 4 conjunções aqui, as 5 na verdade, né? Pois, porque, por quanto, como e que, quer dizer, não são as 5, são essas 4 mesmo aqui. O como não entra nessa história, né? Essas 4, pois, porque, por quanto e que, também podem indicar explicação, né? Então, como é que eu vou saber se o porquê aqui é explicativo, pertence a uma oração coordenada explicativa ou pertence a uma oração subordinada adverbial causal? Bom, eu vou perceber o seguinte: a aprovação foi a causa. E qual foi a consequência dessa aprovação? Ele está feliz. A aprovação foi a causa, a consequência, ele está feliz. Então, pessoal, se eu tenho causa e consequência, não tenha dúvida, não pode ser explicação, porque toda causa gera uma consequência. Toda consequência advém de uma causa. Beleza. Então, já vou colocar aqui, olha, oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. E aqui nós temos oração principal. Oração principal. Tudo bem? Tiago, por que oração principal? Não é assindética, não? Não trouxe conjunção. Assindética é aquela oração sem conjunção que acompanha uma oração coordenada. Oração principal é a oração sem conjunção que acompanha uma subordinada. Tudo bem? Tiago, e a vírgula? Bom, a vírgula nessa situação é facultativa. Então vou colocar aqui, olha, vírgula facultativa. Por que facultativa, Tiago? Bom, facultativa porque eu tenho a ordem direta das 2 orações. Olha, sempre que nós temos um período que traz oração principal e oração subordinada, a ordem direta sempre vai ser oração principal aparecendo primeiro, oração adverbial aparecendo posteriormente. Se há essa ordem, a vírgula colocada entre as 2 orações é considerada facultativa. Tiago, o que é facultativa? Opcional. Você utiliza se quiser. Utiliza se quiser. Mas eu venho para cá para mais um exemplo de oração causal. E aqui eu vou dizer o seguinte: como estava cansado, vírgula, não fui à festa. Como estava cansado, não fui à festa. Pessoal, qual das 2? Olha, eu tenho 2 orações. Como estava cansado é uma, não fui à festa é outra. Qual delas é a oração principal? Não fui à festa. Por que é essa oração principal? Porque não trouxe o quê? Conjunção. Eu tenho aqui advérbio, eu tenho verbo, tenho uma junção de preposição mais artigo, que formou aqui uma crase, que está sendo representada por um acento grave, né? E tenho festa, que é um substantivo. Não há conjunção. A conjunção, na verdade, aparece aqui, olha, como estava cansado. Como estava cansado, não fui à festa. Então, aqui a oração subordinada, adverbial, causal. Tiago, como é que você sabe o que é causal? Bom, a palavra como, para indicar causa, a conjunção como para indicar causa, tem que aparecer iniciando o período. Iniciando o período. Tiago, o que é período? Período é um conjunto de orações. Um conjunto de orações. Aí eu tenho um período composto. Quando nós falamos de orações coordenadas e orações subordinadas, nós falamos em períodos compostos. Tudo bem, tem um período composto iniciado pela conjunção como. A grande probabilidade é de que essa conjunção como indique causa.
em 99% dos casos, é causa. Pode ocorrer, de algum caso, a conjunção como iniciando o período, indicar conformidade, mas isso é raro. E como é que eu vou saber se realmente é causa? Eu vou trocar a palavra como e colocar no lugar a locução já que. Tiago, pode ser outra locução não? Pode ser visto que ou uma vez que? Pode. Mas veja, entenda, não é mais curtinho aqui? É mais curta essa locução, é mais fácil de ser lembrada. Então, lembra sempre assim, olha, se a palavra como iniciar o período, e eu notar que ela pode ser substituída por já que, sem alteração de sentido, com certeza a palavra como indica a causa. Já que estava cansado, não fui à festa. Quer confirmar mais ainda? Bom, a causa foi o cansaço. E a consequência? Eu não fui à festa. Então, realmente, existe causa e consequência aí relacionadas. Como a oração adverbial, desta vez, apareceu em primeiro plano, apareceu primeiro do que a oração principal, essa vírgula aqui vai ser considerada obrigatória. Vírgula obrigatória. Por que obrigatória, Tiago? Porque houve deslocamento da oração adverbial que apareceu antes da oração principal. Então, se a principal aparece antes, a vírgula é facultativa. Se a principal aparece depois da adverbial, porque a adverbial foi deslocada, a vírgula é obrigatória. Então, muito cuidado com isso. Segundo tipo de oração subordinada. Oração chamada de consecutiva. O que é que indica a oração consecutiva, Tiago? Bom, indica a consequência. Mas, Tiago, você não já falou de consequência? Não, eu falei de causa. Mas, Tiago, a causa não provoca uma consequência? Você não disse isso? A causa provoca uma consequência? Sim. Mas na oração causal, a consequência aparece na oração principal. A consequência aparece na oração principal. Entenda. O fato dele ter sido aprovado foi a causa. E a consequência? Ele está feliz. O fato de ele estar cansado foi a causa. E a consequência? Eu não fui à festa. Né? Então aqui eu tenho uma oração principal que trouxe o valor de consequência. Aqui na consecutiva vai ser o contrário. A oração principal vai indicar a causa e a oração que trouxer a conjunção vai indicar a consequência. Então, olha, quais são as construções que indicam que a oração vai ser consecutiva? Bom, eu vou ter aqui, olha, tão que, tanto que e tamanho que. Tão que, tanto que, tamanho que. Lembrando que a conjunção que vai indicar a consequência é a conjunção que. É a conjunção que está aqui, ó. Tão, tanto e tamanho não são conjunções. Tão é advérbio, tanto é advérbio, tamanho aí geralmente funciona como adjetivo no contexto. Bom, primeiro exemplo. Ele bebeu tanto que caiu. Ele bebeu tanto que caiu. Pessoal, ele bebeu tanto é a oração principal, a oração que não traz a conjunção. Tanto é um advérbio de intensidade, é como se eu dissesse ele bebeu muito. Que caiu, olha, esse que, pessoal, é a conjunção. Se você nota, qual foi a causa para a queda? Ele caiu, qual foi a causa? Bebeu muito. A causa está na oração principal. Mas qual foi a consequência da bebida? Né? A consequência foi cair. Então, a consequência está na oração que traz a conjunção. Portanto, oração subordinada adverbial consecutiva. Olha, pessoal, claro, eu estou colocando aqui a classificação por inteiro, né? Oração, subordinada, adverbial, consecutiva, mas
A classificação por inteiro não interessa muito para a gente, né? O que interessa é o valor de sentido dessa oração. Isto é, o valor de consequência. Isso nos interessa bastante. Eu venho aqui para mostrar o nosso segundo exemplo, a letra B. Você viu ali, ele bebeu tanto que caiu, ele bebeu tanto, foi a causa para a queda, caiu, foi a consequência, né? Por isso a oração foi chamada de consecutiva. Aqui eu vou colocar, olha, ele é tão estudioso que foi aprovado em vários concursos. Ele é tão estudioso que foi aprovado em vários concursos. Olha, ele é tão estudioso, oração principal. Tão é um advérbio de intensidade, ele é muito estudioso, né? Que foi aprovado em vários concursos, olha o que iniciando a oração. Olha, a causa qual foi? Ser estudioso. A causa, ser estudioso. Consequência, foi aprovado em vários concursos. A consequência disto aqui, ele é estudioso, né? Ele foi aprovado em vários concursos, como consequência aqui, né? Então, oração subordinada, adverbial, consecutiva. Tiago, e a vírgula? Bom, pessoal, como nós temos oração principal aparecendo em primeiro plano e oração subordinada adverbial aparecendo em segundo plano, a vírgula aí é facultativa, certo? Posso colocar ele é tão estudioso, vírgula, que foi aprovado em vários concursos? Posso, né? É possível. Pouco comum nas orações consecutivas, mas possível. Tudo bem? Facultativa. Nessa ordem é facultativa, né? Principal primeiro, adverbial depois, a vírgula vai ser facultativa. Bom, terceira oração aqui, oração comparativa. Quais são os elementos que indicam comparação? Eu tenho aqui, olha, a palavra como, olha, pela terceira vez no nosso estudo de conjunções e orações, pela terceira vez a conjunção como aparece. Ela já apareceu indicando adição lá nas orações coordenadas, apareceu indicando causa, está aqui ainda o exemplo, como estava cansado, não fui à festa, vai ser causa quando eu posso substituir por já que, e agora a palavra como aparece na indicação de comparação. Então, como, tal qual, uma locução aqui, olha, tal qual, mais que, menos que, tão ou tanto quanto. Cuidado, viu? Aqui eu tenho tão quanto, tanto quanto. Na consecutiva eu tenho tão que e tanto que. Então, cuidado na diferença aí, né? Olha, eu vou colocar um exemplo aqui que caiu em uma prova organizada pela organizadora IBFC, certo? O que eu tenho aqui? O exemplo é: minha terra tem palmeiras. Olha, essa prova foi da PM da Paraíba. Acho que foi no ano 2015, 2014, alguma coisa desse tipo, não lembro, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, não gorjeiam como lá. Olha que maravilha!
Meu diretor ali está quase chorando de tanta emoção quando viu. Se vocês vissem a cara do diretor, pessoal. Olha, ele está tão sério para mim que eu fiquei até com medo agora quando eu olhei. Olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. O diretor deu um sorrisinho para a gente ver. Né? Quer dizer, ninguém vai ver. Olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. O que é que eu tenho aqui? Tenho um fragmento, uma estrofe do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, lá do romantismo, né? Estilo de época, romantismo da literatura brasileira. Gonçalves Dias produziu aí um poema chamado Canção do Exílio. Esse é um trecho, foi colocado na prova da IBFC da PM da Paraíba. Quantas orações eu tenho aqui? Era isso que ele perguntava lá. Mas a gente conta o número de orações pelo número de verbos. Olha, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho quantas orações? Pô, deveriam ser 4 orações. Mas, na verdade, eu tenho 5 orações. Por que 5? Porque aqui, olha, vamos fazer a divisão? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá gojeiam. Ora, o 5º verbo está implícito. Olha, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá gojeiam. Né? Isto é, Gonçalves Dias estava exilado. Gonçalves Dias estava exilado. E disse, minha terra tem palmeiras. Que terra? O Brasil. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam. Aqui onde? No exílio. Não é no Brasil. Ele estava no exílio. As aves que aqui no exílio gojeiam, não gojeiam como lá. Lá onde? No Brasil. As aves gojeiam. Então o verbo gojear é implícito aqui. Olha, é comum, em 99% dos casos, nas orações comparativas o verbo não está explícito, mas sim implícito, como aconteceu aqui. Então o que eu tenho? Tenho aqui como, é uma conjunção comparativa. Essa oração aqui, olha, oração subordinada adverbial comparativa. E essa primeira oração aqui, não gojeiam, oração principal. Oração principal. Tudo bem? Bom, mais um exemplo, para que a gente possa perceber. O próximo exemplo é o seguinte. Próximo exemplo. Não, coloca ele não, coloca o filho. O filho é tal qual o pai. O filho é tal qual o pai. Pessoal, o filho é oração principal. Tal qual o pai, oração subordinada adverbial comparativa. Bom, mas na verdade eu não quero mostrar aqui a classificação da oração. A gente já sabe que existe uma oração comparativa. Eu estou comparando o filho com o pai. Mas na verdade eu quero que você entenda que existe uma flexão especial da locução tal qual. Tal, que é um pronome, está concordando com a palavra filho, segundo a gramática. E qual está concordando com a palavra pai. Segundo a gramática, na expressão tal qual, tal sempre concorda com a palavra anterior, qual sempre concorda com a palavra posterior. Então, se eu coloco filho no plural, os filhos, eu vou dizer os filhos são tais qual o pai. Os filhos são tais qual o pai. Tais concorda com a palavra anterior, qual concorda com a palavra posterior. Tiago, se eu deixar o filho no singular e pai no plural, o filho é tal quais
os pais. Tal concorda com a palavra anterior, quais concorda com a palavra posterior. E se eu colocar os dois no plural? Os filhos são tais quais os pais. Tais concorda com a palavra anterior, quais concorda com a palavra posterior. Entendido isso? Então, temos aqui 3 orações subordinadas adverbiais. 3 orações subordinadas adverbiais. Quantas são, Tiago? São 9 ao todo. Eita, Tiago, tem que saber tudo isso, é? Tem que saber tudo isso. E tem que saber todas as conjunções decoradas. Ah, Tiago, é muita coisa, esse negócio de concurso não dá para mim, não. Pula fora do barco. Só entra em concurso público quem tem noção de que tem que estudar bastante. Porque você só vai passar se você estudar. Se estudar pouco, pode tirar o cavalinho da chuva, que você não vai passar. Você tem que estudar, acompanhar as aulas, mas não somente isso, resolver exercício. Antes da nossa aula de exercício, você tem que buscar exercício e se aprimorar. Tudo bem? Então, até o nosso próximo bloco.